Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar, da cerimônia de premiação do Oscar, né? A gente está falando aqui de vários filmes, né, que concorreram ao Oscar, né? A gente analisou aqui, conversou sobre eles, né? Vamos falar agora um pouco, né, do que foi essa noite de premiação. A primeira coisa que a gente tem que falar, né, é que nós estamos num ano atípico, né? A gente está passando por essa situação muito grave aí de pandemia, né? E isso deu uma modificada, né, na festa do Oscar, né, e na própria estrutura do Oscar também, né? O que acontece? Em primeiro lugar, né, as grandes produções, né, elas sofreram atrasos, né, sofreram atrasos, foram adiadas, né, coisa e tal, né, e isso permitiu, entendeu, um espaço maior, né, para pequenas e médias produções, né, poderem, vamos dizer assim, se candidatar, né, poderem ser indicadas, né, o que deu um tom de diversidade maior, né, ao Oscar, né, foi um Oscar que é marcado muito por essa diversidade, né, e a situação da pandemia ajudou um pouco nisso, né. Então isso daí foi um ponto, né, positivo, né, bem dentro daquela história de que há males que vem para bem, né, no caso, né. A segunda coisa é o seguinte, né? A gente vai ter muito acesso ao streaming, né, dessas produções, né? Por quê? Porque como os cinemas estão fechados, né, esse ano, né, fez-se essa, vamos dizer assim, essa exceção, né, de permitir, né, que muitas produções fossem para o streaming, né, porque geralmente o Oscar ele exige, né, que os filmes passem no cinema para eles poderem se candidatar, né, para eles poderem se candidatar a indicações, né, no caso, né. E acabou, né, que a gente teve acesso a muita coisa, né, no caso, né, a gente pôde ver muitos mais filmes do que se veria no cinema, né, no caso, né, se bem que hoje as pessoas, né, arrumam outras formas, né, para ver os filmes, né, sem precisar ir ao cinema, né, infelizmente, né. Mas foi interessante que a gente teve acesso a muito mais produções, né, dessa forma, né. A terceira coisa, né, que é muito interessante da gente falar, né, é que a cerimônia, né, ela foi uma cerimônia muito intimista, né, foi uma cerimônia muito intimista, foi uma cerimônia muito humana, né. Por quê? Porque a questão do isolamento fez, né, com que você tivesse todo um cerimonial que fosse diferente, né, do que a gente viu nos últimos anos. Então, por exemplo, ela, em vez de ser feita naqueles grandes teatros opulentos, né, como a gente sempre viu, né, ela parecia muito aquelas cerimônias que a gente viu no início, né, que foram, a gente viu não, né, que foram vistas, né, no início do Oscar, lá na década de 20, né, desde 1927, né, que você tem a festa do Oscar, né, e inicialmente era uma espécie de um jantar assim para convidados, onde as pessoas ficavam sentadas em mesas, né? Mais ou menos o que a gente vê no Globo de Ouro, só que numa proporção bem menor, né? E esses convidados, né? Eles recebiam, né? Tinha um mestre de cerimônias, ele apresentava, dava as premiações, né? E ficava só nisso, né? Depois é que a coisa foi crescendo, virou um espetáculo televisivo, essas coisas todas, né? Então, pelo fato de você ter uma situação de isolamento esse ano, de você ter que não fazer aglomeração, né? De você, e ao mesmo tempo querer fazer uma cerimônia presencial, você acaba fazendo uma cerimônia pequena, né? Que não foi num grande teatro, né? Para centenas de pessoas, né? Mas sim numa estação de trem de Los Angeles, né, a Union Station, né, que é uma estaçãozinha bem elegante, bem aconchegante, bem singela, né, e essa cerimônia do Oscar ela ficou muito com essa cara, né, dessas primeiras cerimônias que foram vistas lá nas décadas de 20 e 30, né, o que foi muito interessante, né. E quando você tinha os indicados sendo falados ali, no caso, antes de se entregar a premiação, né, se falava um pouco de cada indicado, né. Então parecia mais uma conversa ali, né, entre os mestres de cerimônias, a cada bloco, né, do programa mudava o mestre de cerimônias, né? E o mestre de cerimônias ele meio que falava, né, um pouco da carreira, né, da pessoa, entendeu? Falava um pouco, né, do trabalho que as pessoas tiveram, né? Então parecia um negócio muito mais próximo. O próprio tapete vermelho, né, pelo fato de você não dos convidados, né, não poderem levar muitas pessoas, eles só podiam levar no máximo uma pessoa, né? Fez com que muitos atores chegassem lá, entendeu? Sem os seus managers, né? E quando eles vão, né, conversar com a imprensa, né, eles estão muito mais livres, muito mais leves, muito mais soltos, eles são muito mais atenciosos com a imprensa, não fica o manager lá, não, vambora, acabou, chega, já falou bastante, coisa e tal, né. Então a coisa foi muito mais simpática, né, o pessoal da imprensa fez a maior festa, né, por causa disso, né.
e aproveitou bastante essa situação. Então a gente vai ver, né, uma cerimônia bem diferente, né, do que a gente tem visto, né, nos últimos anos, né, que não foi aqueles mega, hiper, ultra espetáculo televisivo, né, foi um negócio bem menor, né, foi um negócio bem mais, como a gente pode dizer, mais humano, né, no caso, né, não foi um espetáculo televisivo de mídia gigantesco, né, no caso, né, e a coisa caiu muito bem, né. Por exemplo, muitas pessoas não se transportaram, não se deslocaram, né, até Los Angeles, né, para ir na festa, né. Então você tinha vários polos no mundo inteiro, né, em Londres, em Paris, né, em outras partes dos Estados Unidos, onde as pessoas apareciam também, né, e elas acabavam ali assistindo também, né, no caso, né. Então foi interessante você ver isso também, né? As pessoas que concorriam, que eram da Europa, não saíram da Europa, ficaram lá, né, e elas, né, quando ganhavam premiação, se caso alguém na Europa ganhasse a premiação, tinha um microfone para ela, ela falava, coisa e tal, né, e aí você podia ver até o fuso horário, né, que enquanto na Europa já era altas horas da noite, já da madrugada já, né, em Los Angeles ainda estava sol ainda, não estava dia claro, né, então é interessante você ver essa questão aí também, né, no caso, né. Então foi muito bacana a festa do Oscar, foi muito gostosa a festa do Oscar, ela foi diferente, entendeu? Foi uma coisa mais simpática, foi uma coisa mais... essa questão da diversidade ela ajudou muito, né, no caso, né, ela mostra, né, também como a pessoa da academia, né, essa mudança, né, desses eleitores da academia está transformando também o Oscar, é uma coisa que a gente vai falar quando conversar sobre os indicados aqui, os vencedores, né, e foi muito legal você vê, né, essa mudança, né, vamos dizer assim, que infelizmente, né, a pandemia acabou trazendo, né, à custa de muitas vidas, coisa e tal, né, mas foi uma coisa que fez bem para o Oscar e fez bem para o cinema, tá, de uma certa forma. Eu tô com a minha colinha aqui, né, que eu anotei na hora da apresentação, tá, eu vou dar uma lidinha, tá, para vocês, tá, para a gente falar um pouquinho, né, sobre as indicações, né. Vamos falar, né, da primeira coisa óbvia aí, né? Quem foi o grande vencedor da noite? Lembrando sempre, né, que o Oscar ele seguiu o que tem feito nos últimos anos. Ele não fez não pegou um filme e encheu, abarrotou de Oscars aquele filme. Ele meio que fez uma distribuição das premiações, né, como tem sido feito nos últimos anos, o que eu considero inclusive uma coisa muito mais justa, né, diga-se de passagem, né, você botar um monte de Oscar para um filme só e os outros ficarem só chupando o dedo olhando aquele grande vencedor, acho que não tem muita graça isso, né, no caso, né. É mais legal você realmente distribuir, né, a premiação entre a galera, né, até porque tem muita gente competente ali trabalhando, né. Mas vamos lá, vamos primeiro falar de quem foi o grande vencedor, que ganhou 3 Oscars só, né. Foi Nomadland, né, ganhou o melhor filme, né, melhor direção para Chloe Zhao, né, e ganhou a melhor atriz para Frances McDormand. Isso que eu achei uma grande surpresa. Por quê? Porque a Frances McDormand já tinha ganho 2 Oscars, né? E um, inclusive, se eu não me engano, em 2018. Tem pouco tempo, 3 anos, né? E aí é o tal negócio, né? Vamos dar chance para outros, né? Vamos dar chance para os mais novos, né? Para você poder fazer uma premiação mais de indústria, né, no caso, né, você dá maiores oportunidades de contrato, né, lembrando sempre que o Oscar tem essa coisa de ser premiação de indústria, né, você dá uma premiação para um ator mais jovem, para quê? Para você fazer a roda do dinheiro funcionar um pouco melhor, né, agora que aquele ator é vencedor do Oscar, ele está com a carreira ainda começando, né, ele vai poder ter várias oportunidades aí, vários papéis, né, isso vai gerar mais contratos mais rentosos, coisa e tal, né. Mas não, gente, a Frances McDormand ganhou, né? Foi uma surpresa, né? O terceiro Oscar dela, né? No caso, né? Mas é o tal negócio, né? Se você está premiando, né, o talento, entendeu? Ela realmente merecia, né? Claro que você tinha a Viola Davis, por exemplo, que estava sensacional, né? Eu estava realmente torcendo para ela, né? Você tinha a Carey Mulligan, que de repente, dentro dessa filosofia de se premiar um ator mais jovem, de repente ela poderia ter ganho, né? Mas no caso, né? Mas não, realmente se deu para Frances McDormand, né? A mesma coisa foi para melhor ator, né? Você tinha a expectativa de repente de dar um Oscar póstumo para o Chadwick Boseman, né? Você tinha a expectativa de dar um Oscar para um ator muçulmano, que era o Riz Ahmed, né? 2 candidatos aí que teriam relativamente grande força, né? Por causa disso, né? Mas não, se premiou o Anthony Hopkins novamente, né? Anthony Hopkins já não ganha há bastante tempo, né? Ele ganhou o Silêncio dos Inocentes, se eu não me engano, isso foi lá na década de 90, se eu não me engano, né?
E ele nem foi pegar o Oscar, né? Aliás, inclusive, né, o mais interessante nisso é que ele não vai nas cerimônias, né? E o mais interessante nisso é que eles trocaram a ordem das premiações, né? Geralmente você coloca o melhor filme como a última premiação da noite a ser entregue, né? E não se colocou o melhor filme dessa vez se colocou melhor atriz e melhor ator, né? E o Anthony Hopkins não estava lá para receber, entendeu? Então ficou um gosto assim de anticlímax, né, no final da cerimônia, né? Porque ele não estava lá para receber, né? E a festa meio que acabou assim, meio que sem graça, vamos dizer assim, né? Mas o Anthony Hopkins também, né? O trabalho dele gigantesco em Meu Pai, né? No caso, né? Que realmente foi um baita de um trabalho, né? Ele inclusive diz que tem medo de pegar, de ter essa doença, de ter o Alzheimer, né? No caso, né? Então ele mantém a cabeça dele sempre ocupada, por isso que ele está sempre pegando papéis, né, do cinema à torta direito, né? A gente vê, né, que ele está ali, né, fazendo desde um drama como Meu Pai, como fazendo o pai do Thor, né, fazendo Transformers, né? Então você está vendo que o Anthony Hopkins ele realmente não nega fogo, né, para fazer fazer os trabalhos, né? Porque ele quer manter a cabeça dele ocupada, ele sempre lê muito, escreve muito, né? E também trabalha, né, no cinema para realmente não fugir, né, dessa doença, né, que ele tem muito medo e que foi um papel com quem ele se identificou bastante, né, no caso, né. Então, quer dizer, as grandes premiações, né, realmente, né, elas chamaram muito a atenção, né. A Chloe Zhao ela já tinha ganho, né, Globo de Ouro, né, então de repente você teria uma chance maior, né, para roteirista e para diretora de Bela Vingança, né, no caso, né, mas na verdade a diretora de Bela Vingança acabou ganhando, né, o Oscar de melhor roteiro, né, original, né, no caso, tá? O melhor roteiro adaptado ficou para o Meu Pai, né, que é uma peça de teatro, né, que foi adaptada, que realmente é também uma premiação justa, tá? Agora, a gente também vai ter, por exemplo, né, as premiações que foram óbvias, né? Por exemplo, melhor filme internacional. Todo mundo sabia, né, que o Druk ali, né, era o favorito, né? Ele acabou realmente ganhando, né? Você tinha Kovades Aida, né, ou Aida, né, no caso, né, que era um candidato bem interessante da Bósnia, né, que a gente conversou aqui. Você tinha, né, o Homem que Vendeu Sua Pele, que eu inclusive achava que era um candidato até mais forte que o Kovades Aida, né, no caso, né? Você tinha Collective, né, que foi um filme da Romênia, que eu acabei não falando aqui, né, que é um filme que fala sobre a corrupção no sistema de saúde da Romênia, né, que é uma coisa muito parecida, né, com o que a gente vê às vezes no Brasil, né, sistema de corrupção, coisa e tal, né, que teve inclusive um incêndio numa boate lá, que nem aconteceu aqui no Brasil também, né, que muitos pacientes acabaram morrendo também, no caso, nos hospitais, né, por problemas de corrupção, esse negócio todo, né, mas acabou realmente ganhando o Druk, né. O Thomas Vinterberg, quando ele faz o discurso dele, né, ele acaba, né, falando que a filha dele ia participar do filme, mas ela morreu poucos dias antes de começar as gravações, né, num acidente de carro, onde o motorista que provocou o acidente tinha, né, estava passando uma mensagem no celular, né. Aí ele passou pelo período de luto dele, né, foi uma coisa muito dolorosa, obviamente, né, e depois ele começou a retomar o filme, né, ele gravou o filme na escola onde a filha dele estudava, com os colegas dela, né, aquelas crianças que a gente vê em Druk, aqueles adolescentes, né, realmente são, né, vamos dizer assim, colegas da menina, né, então foi uma coisa muito interessante nesse sentido, né. Melhor ator coadjuvante, Daniel Kaluuya ganhou, né? Ele era meio que o favorito aí, e embora eu preferisse o Lakeith Stanfield do mesmo filme, né? Do Judas e Messias Negro, né? Os dois estavam em Judas e Messias Negro, né? Mas acabaram botando pro Daniel Kaluuya mesmo, né? No caso, tá? Maquiagem, cabelo e figurino ficou com a voz suprema do blues, né? Que foi duas premiações também merecidas. Embora eu achasse que maquiagem e cabelo era uma vez um sonho, poderia ganhar, e figurino poderia ganhar até o Mulan. Eu estava até pensando no Mulan, né, no caso, mas é o tal negócio, né? Realmente era mais difícil um filme da Disney ganhar nesses quesitos aí, sei lá. Som, outra premiação óbvia, né? Ficou para Som do Silêncio, né? Também, né? Que é a coisa de como a pessoa vai ficando surda, né? No caso, né? A animação, perdão, também foi Soul, né? No caso, né? Que também é outra premiação óbvia, né? No caso, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, de atriz coadjuvante. Isso foi uma grande surpresa, né? Foi a Yoo Jung-yeon, né? De Minari, né? No caso, né? Perdão, a gente que estava achando que poderia ser uma atriz mais jovem, poderia ser a Bakalova, né?
ou poderia ser outra atriz mais jovem que estava concorrendo agora, que eu também não me lembro o nome agora, que eu realmente me esqueci, né? Mas, no caso, quando você coloca, né, a nossa Yoon Jong-un, né, no caso, né, as candidatas a atriz coadjuvante estão lá no meu post na Batata Espacial sobre a festa de premiação do Oscar, lá vocês podem ver, tá? Realmente agora não estou me lembrando de outra candidata a melhor atriz coadjuvante. Mas o discurso da Yoon Jong-un foi muito interessante, né? Ela falou, né, que o Brad Pitt é um dos produtores de Minari, né? O Brad Pitt que apresentou a premiação, né, de melhor atriz coadjuvante, né? E, inclusive, né, ela falou, pô, Brad Pitt, finalmente eu te conheci, por que você nunca apareceu lá nas filmagens? Né? Ela zoou com o cara do Brad Pitt, ela falou, né, que ia dar, pô, eu sempre vi o Oscar na televisão, agora eu tô aqui com vocês, coisa e tal, né? E ela falou assim, também eu não vou estar concorrendo, né, com outras atrizes aqui. Eu vou concorrer com a Glenn Close, por exemplo, é a Glenn Close que eu estava pensando, né? Que a Glenn Close já teve 8 indicações e ainda não ganhou nessa, né? Como é que eu vou concorrer com a Glenn Close? Né? Ela falando, ela só tive mais sorte do que todas as outras candidatas, né? Então ela deu um show realmente, né? E isso mostra como a academia agora está mais mundializada, né? O Oscar deixa de ser esse prêmio, está deixando cada vez mais de ser esse prêmio de indústria, né? Uma coisa restrita mais aos Estados Unidos, né? Uma coisa restrita mais a uma cultura branca americana, WASP, coisa e tal, né? E está realmente assumindo essa postura mais diversificada, né? Com essa troca, né, desses membros da academia, né? Essa renovação desses membros da academia que votam, né? Que estão ficando mais estrangeiros, né, nesse membro da academia, e o Oscar está se tornando uma coisa mais mundializada, né? Está começando a premiar mais a arte do que a questão das opções de indústria, né? E é o tal negócio, né, que o ator Chechel até falou na Globo, né? Ele falou o seguinte, se a Fernanda Montenegro e Central do Brasil concorressem hoje, talvez ela pudesse ter ganho hoje, entendeu? Nessa nova visão do Oscar, né? Ao invés da Gwyneth Paltrow ter vencido ela, que era atriz jovem, novas oportunidades de contratos rentosos nos Estados Unidos, esse negócio todo, entendeu? Então, essa mundialização do Oscar, essa diversificação, essa renovação dos membros da academia, né, está aproximando o Oscar mais das premiações europeias, no Festival de Veneza, no Festival de Cannes, né, no Festival de Berlim, né, que realmente premia, entendeu, mais a arte, né, do que interesses comerciais, né? Então é interessante ver como o Oscar está migrando, né, com essa diversificação. Ele está se tornando mais rico, ele está se tornando mais interessante, né? Ele está se tornando mais mundializado, né, no caso, né, e mais diversificado, o que é muito bom, é uma coisa muito bacana mesmo, né, no caso, né, para a gente poder conversar sobre isso, né? Professor Polvo, gente, ganhou o melhor documentário. Eu preferi o Creep Cramp. Muita gente fala que o Agente Duplo também foi um filme bom. Esse, infelizmente, eu acabei não vendo, tá? Mas o Professor Polvo, né, acabou vencendo, tá? O Mank, que tinha 10 indicações, né, acabou levando só 2, né? Fotografia e design de produção. Fotografia, preto e branco, né? Muito interessante isso, realmente, né? Mereceu, né? Mas eu achava que Nomadland tinha uma chance aí também em fotografia. E design de produção, eu achava, entendeu, que poderia ter sido uma coisa mais com meu pai, né? Porque o design de produção, você retratar a mente, né, de uma pessoa que está com Alzheimer, né, que você tinha que modificar o cenário ali radicalmente, né? O design de produção, de repente, cairia melhor para o meu pai. Mas também foi merecido para a Mank também, no caso, tá? Montagem foi para Som do Silêncio, tá? Trilha sonora foi para Soul, né? O que era mais ou menos óbvio, né? A canção, né, foi para Judas e Messias Negro, né, que foi uma canção bem bacana também, tá? Acabou, né, o Festival Eurovision infelizmente acabou não ganhando, mas a canção de Soul também é muito bacana. A menina que canta, né, uma menina muito bonita, uma menina muito, como vamos dizer assim, muito competente. Ela toca vários instrumentos, né, musicais, uma garota linda de morrer, entendeu? E excelente profissional, excelente música, já ganhou 3 Grammys, né? O nome dela é Her, né? H-E-R mesmo, né? Com uns pontinhos lá, né? Foi muito bacana mesmo ter visto isso, tá? E você tem, então isso é um panorama mais ou menos, né? Já estou terminando aqui meu tempo de gravação, né? No meu celular aqui, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Que eu tinha para falar para vocês, tá? Curta de animação, por exemplo, Se Algo Acontecer Te Amo, venceu, né, que foi uma coisa muito interessante também, né? E é mais ou menos isso, tá? Toda a relação de todos os premiados, entendeu? Tá lá na Batata Espacial, tudo completinho, né?
quem estava concorrendo, quais são as categorias, quem venceu, tá tudo explicadinho lá na Batata Espacial no meu texto que tá lá, tá certo, gente? Aqui eu tô dando uma pincelada geral, tá? Só pra gente poder conversar como foi essa noite de premiação, tá? Realmente foi um Oscar diferente, foi um Oscar muito bacana esse ano, foi um Oscar muito gostoso de se ver, né? A Glenn Close lá deu umas dançadinhas lá, né? Quando um dos apresentadores estava fazendo uma espécie de brincadeira, né, com o pessoal que estava assistindo a cerimônia, né, que tinha um DJ, né, que tocava as músicas, né, e ele perguntava, essa música foi indicada, ganhou, nenhuma das duas, né, e aí a Glenn Close deu uma resposta lá na lata, lá, uma música que parecia não ter nada a ver com ela levantou, começou a dançar, fazia parte, né, do espetáculo, né, mas foi bacana, né, e vamos ver, né, se a Glenn Close ganha, né, porque agora parece que ela vai fazer a Norma Desmond, né, em Sunset Boulevard, né, que você vai ter uma versão musicada, né, na Broadway, né, do Sunset Boulevard, né, no caso, né, e parece que ano que vem ela vai, né, chegar aí, né, com essa Norma Desmond. Vamos ver se finalmente ela vai ganhar, né? E a Frances McDormand também vai chegar como Lady Macbeth, né? Com um dos irmãos Coen, né? Fazendo, né? Então, quer dizer, o Oscar do ano que vem promete também, né? Já com essa prévia aí, né? Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando uma vida longa e próspera, tá? Toda essa relação do Oscar tá lá na Batata Espacial, vários filmes analisados lá, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Jair do Capitão, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.